O conflito entre Irã e Israel chega ao 6º dia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma ter aprovado um plano para atacar o Irã, mas também não descarta conversas com o país. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan na Europa, chegando com todas as informações. Ô Luca, Donald Trump ainda não deu ordem final para colocar em prática essa ação, é isso? Durante todo o dia se especulou muito sobre isso. Bem-vindo, boa noite. Muitas especulações mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Donald Trump teve mais uma reunião na sala de crise com os seus diversos conselheiros e outros membros também ligados às Forças Armadas sobre como prosseguir nesta questão do Oriente Médio. Muito se fala sobre a possibilidade dos Estados Unidos atuarem conjuntamente ao Estado de Israel, fornecendo as bombas e os aviões necessários para que a instalação nuclear de Fordow seja destruída, essa que é a principal, com milhares de centrífugas nucleares para o enriquecimento de urânio. Disseram que o presidente, de fato, aprovou um plano de ataque contra o Irã, mas não deu a ordem final às Forças Armadas para executá-las, exatamente por conta de algumas movimentações geopolíticas durante as últimas horas, também movimentações diplomáticas, já que o Irã diz estar agindo apenas em legítima defesa e que estaria disposto a negociar. Os termos da negociação, aqueles critérios que seriam impostos pelos Estados Unidos, por Israel e por toda a comunidade internacional que teme que o Irã alcance armas nucleares, ainda não foram divulgados, mas nós sabemos que há sim o risco de uma escalada desse conflito, porque a participação direta dos Estados Unidos poderia fazer com que o Irã aumentasse a intensidade dos seus ataques. Ele ainda tem em sua posse milhares de mísseis balísticos e também utilize as bases norte-americanas pelo mundo e aquelas mais próximas do Oriente Médio como alvos, o que apenas seria uma espiral de violência dentro do Oriente Médio, causando grandes problemas geopolíticos também para todo o mundo, com as rotas do petróleo e do gás natural. Obviamente que a gente fica monitorando toda essa situação, tanto as manifestações do presidente Trump, do governo israelense de Netanyahu e também do corpo diplomático iraniano, que apesar de ter tido hoje uma fala do Ayatollah Khamenei dizendo que não irá se render, nos bastidores procura os parceiros que mediam essa situação para tentar achar uma saída diplomática para esta guerra. Pois é, Luca, o mundo está olhando esse conflito no Oriente Médio, mas continuando no Oriente Médio, em meio a essa guerra com o Irã, Israel segue com os ataques em Gaza, ou seja, é um conflito que também não terminou. Exato, a gente sabe que Israel está mobilizado para o Irã, mas também segue com a sua guerra na faixa de Gaza, essa que no mês de outubro deste ano provavelmente completará 2 anos de muitos mortos e ainda com muitos reféns para serem recuperados pelo Estado israelense. Falando sobre a tragédia humanitária para os palestinos, segundo as autoridades locais, foram 140 pessoas mortas nas últimas 24 horas, além da grande dificuldade de distribuição de ajuda humanitária para os diversos rincões do enclave palestino, onde as pessoas ainda têm a necessidade de alcançar a quantidade mínima de comida para que não morram de fome, que não passem outras necessidades. Também a entrega de remédios e combustível é uma preocupação das Nações Unidas para que as atividades econômicas, por menores que sejam, possam continuar seguindo e essas pessoas possam recuperar um pouco daquilo que a guerra retirou de cada uma das suas famílias. Nós vemos que o Egito tem pressionado Israel para que volte à mesa de negociação e possa eventualmente recuperar parte dos seus reféns, mas Israel declinou a participação em qualquer encontro bilateral ou multilateral neste momento em que está engajado na guerra contra o Irã. Tudo indica que, com os holofotes virados para outra parte do Oriente Médio, infelizmente, a questão dos palestinos, a tragédia humanitária em Gaza seja esquecida, mas nós fazemos sempre a nossa parte e vamos continuar monitorando essa situação também, como se desenrola a situação palestina. Sem dúvida. E, por último, Luca, o Papa Leão XIV falou hoje sobre a guerra. A pergunta é, qual das guerras, né? Exato, ele mencionou nominalmente a Ucrânia, a Palestina, a faixa de Gaza, Israel e Irã, e disse que a guerra é sempre uma derrota. Ele inclusive citou uma das frases famosas do Papa Francisco, dizendo que
com a paz se ganha tudo, com a paz não se perde nada e com a guerra se perde tudo. Exatamente fazendo um apelo aos líderes mundiais, principalmente aqueles que têm acesso às armas mais modernas, ele utilizou também esse termo, não façam uso das mesmas para que vidas não sejam ceifadas e a desesperança seja alastrada por todo o mundo. O Papa, mais uma vez, mostrando os seus interesses de mediar a finalização dos conflitos, mas sabemos que, infelizmente, durante os últimos anos, cada um desses pedidos, desses apelos, seja do Papa ou de outros líderes mundiais, pedindo pela diplomacia, pelo caminho da paz, não têm sido escutados e as guerras parecem continuar cada vez mais violentas, exemplo da Ucrânia, do Iêmen, do Sudão, também na faixa de Gaza e agora também entre Irã e Israel. Vamos, como sempre, ficar de olho em todas elas e tentar trazer sempre as atualizações para a nossa audiência. Já madrugada aí na Europa, boa quinta-feira para você, Luca. A gente volta a se falar na programação da Jovem Pan.